Olá, começa agora o seu Jornal Acadêmico. Convidamos a estudante do curso de jornalismo, Alexandra Praciano, para falar sobre a terceira edição do jornal Coluna da Hora. E mais, assista a matéria de Kepler Magalhães sobre um dos pontos turísticos de Sobral, o Rio Acaraú. O documentário 13ª Ementa é o tema do bate-papo com a professora Lani Matos, no quadro Fica a Dica. Cultura, informação, serviço e muito mais, agora no Jornal Acadêmico. Durante o mês de março, foi lançada a terceira edição do jornal Coluna da Hora, coordenado pelo professor mestre Adilson Nóbrega e produzido pelos alunos do terceiro semestre de jornalismo. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é a estudante Alexandra Praciano. Olá, Alexandra, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Alexandra, essa edição do jornal, essa terceira edição, foi a primeira edição que você participou, correto? Isso, exatamente. Então, conte como foi para você a experiência de participar da edição de um jornal. Foi uma experiência maravilhosa, não só para mim, mas para todos os meus colegas. Estivemos diante do novo, Sim. Né? Entrevistar, ir à rua, levar não, o entrevistado marcar, não ir, a gente perder todas as esperanças, pauta cair, pensar em outro tema, pensar na editoria, foi bem Então, essa foi a bacana. sua primeira experiência prática, assim, digamos? Para jornal, sim. Já tinha feito para revista e Sim. online, mas jornal foi a primeira. Você notou muita diferença, então, falando sobre isso, de jornal para revista? Mas a questão mesmo do vocabulário, o que colocar, onde colocar, questão da diagramação, as fotos a escolher, mas essa questão... A linguagem mesmo, né? Isso, o online a gente fica mais livre, a revista a gente já tem uma noção mais básica, mas tem uma diferença. É até interessante que você falou, porque ele não foi impresso, né? Isso ele foi disponibilizado via web, correto? Isso, exatamente, no isso.com. Certo. Todo e qualquer estudante que tenha algum tipo de jornal, revista, pode colocá-lo. É disponível para qualquer faculdade, colocar outros estudantes de outras faculdades também fazem. Muito bem, então você ficou responsável, a matéria que você cobriu, né, digamos assim, publicou na edição do jornal, foi justamente sobre o Teatro São João, correto? Isso. Como foi para você fazer essa apuração, né, fazer toda essa reportagem, as entrevistas, como que funcionou? Eu confesso que para falar do Teatro São João de Sobral é até fácil para mim, porque eu tenho uma admiração pelo teatro e por isso eu já tinha todo um contexto pensado e tal, muitas coisas eu descobri para fazer a matéria. O que foi mais difícil mesmo foi a questão de encontrar as pessoas e ter a minha disponibilidade, a disponibilidade delas naquele horário, naquele dia, ou então aconteceu uma reunião com ela de última hora e eu ficar desesperada e conversar com o professor, o professor não vai dar certo, e ele me dando outros nortes, Sim. que é muito importante, que às vezes, por ser ainda estudante, a gente acaba não tendo aquela visão de outras pessoas, possíveis contatos, e assim. Então, para você foi fácil fazer essa matéria, correto? E como é que funcionou a escolha? Foi livre, você escolheu ou foi indicado pelo professor? Pronto, o professor Adilson, ele coloca as editorias num quadro e pergunta para cada um dos alunos qual tem mais identificação, de qual forma. Eu escolhi cultura por eu já gostar da cultura sobralense, apesar de não ser sobralense, mas eu tenho uma paixão pela cidade. Amo o Teatro São João, estava também no ano do aniversário dele, de 103 anos, e foi um marco, né? Na cidade, teve várias matérias falando sobre, mas eu quis fazer algo diferencial, fiz toda uma alusão histórica, falei da primeira peça, quem dirigiu a primeira Sim. peça, eu entrevistei o diretor da primeira peça depois que o teatro passou por uma reforma, que foi uma reforma muito grande, muito bonita, por sinal. Ele já trabalhou em emissoras grandes, como a Globo, né? E foi bem bacana, mas com ele foi super fácil. Entrevistei a atual diretora também do teatro, foi interessante. Então fica aí a indicação, as pessoas podem saber de tudo isso
lendo o jornal, né? Esse que está disponibilizado via web. Só para finalizar, você poderia repassar novamente onde elas podem acessar? Pronto, tanto no site uninta.edu.br e no isso.com. Então é isso, eu agradeço muito a sua participação, Alexandra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, nós voltamos já após o intervalo. O Rio Acaraú é um grande ponto turístico da cidade de Sobral, mas você sabia que ele também é usado como meio de transporte? Confira os detalhes na matéria de Kepler Magalhães. Antes das pontes Otton de Alencar e Monsenhor Aloísio Pinto serem construídas, o único meio de transporte que fazia a passagem pelo rio Acaraú era a canoa. Na idade de 10 anos eu já atravessei a gente já no rio Acaraú, porque antigamente a gente empurrava até por dentro d'água, tinha pontes, o prefeito fazia a pontezinha de madeira, enquanto o prefeito não fazia a ponte de madeira, a gente atravessava o pessoal. A prática da canoagem existe há muitos anos na cidade de Sobral, e esse meio de transporte que liga o centro ao bairro Dom Expedito é uma tradição familiar. Roberto Pontes é um dos responsáveis por fazer a travessia pelo rio, uma ação que foi ensinada pelos seus ancestrais. Quando a família da gente deixou uma coisa para a gente seguir, a gente tem que dar continuidade. Na doença deles era mais que eles falavam, que não deixasse a canoa se acabar. E eu sou o Roberto, eu me responsabilizei pelo que ele me pediu. O público escolhe esse tipo de transporte pela comodidade e rapidez. Quando eu vou fazer algum assunto que eu sinto resolver, aí eu utilizo a canoa. Às vezes a gente não quer dar uma caminhada tão longa pela ponte, aí vai de canoa, que é bem aí perto. Agora chegou a minha vez de aproveitar esse meio de transporte e essa vista incrível. Acompanhe agora o bate-papo com a professora do curso de Serviço Social, Lani Matos, sobre o documentário 13ª Ementa. Olá, começa agora o quadro Fica a Dica e eu estou aqui com a professora Lani Matos do curso de Serviço Social para falar um pouco mais sobre o documentário A 13ª Emenda. Olá, professora. Olá, Fabiane, boa tarde. Então, como a gente já sabe, o documentário ele traça uma linha temporal do sistema carcerário, né, desde a época da escravidão e o que isso acarretou hoje em dia. Então, qual é a sua opinião em relação a esse problema? O intuito inicial desse filme era trazer como se encontra a questão do sistema carcerário dos Estados Unidos, né? Que ela inicia essa discussão a partir de um próprio discurso do Obama, Barack Obama, quando ele coloca que 5% da população mundial está nos Estados Unidos, sendo que desse quantitativo, 25% é de população carcerária, ou seja, os Estados Unidos ele possui a maior população carcerária do mundo, né? Então, o documentário ele traz uma série de discussões feitas por especialistas, por ativistas dos direitos civis, por professores da faculdade da Universidade de Harvard. Então, e eles trazem pontuando quem de fato vem lucrando com o surgimento dessas prisões ao longo da história. E aí, obviamente, ela vai encontrar dentro dessa discussão, um elo de ligação com a questão escravocrata, de escravidão nos Estados Unidos, que é justamente proveniente disso que vem o nome A 13ª Emenda. Esse título é dado relativo a uma lei específica quando foi formalmente abolida a escravatura nos Estados Unidos. E aí na 13ª emenda vai dizer o seguinte, que é ilegal, não poderá mais ter escravidão, nem servidão involuntária. Só que, exceto aqueles que cometeram algum crime. Então, a sociedade, ela vivia uma sociedade que era mantida economicamente por uma mão de obra escravocrata, que com a abolição não se tem mais. Quem é que vai realizar esse serviço? Pronto. O filme mostra isso. O período do pós-guerra civil, que aí nós vamos ter uma série de prisioneiros servindo de mão de obra para reconstruir o sul dos Estados Unidos.
porque a maioria desses prisioneiros seriam negros, até porque eles, por uma questão de racismo, qualquer infração que eles já cometessem, um pequeno roubo, eles já eram presos. E aí isso já era uma desculpa para dizer, eu posso aproveitar o trabalho dele, vamos prender, ele já era escravo. E assim, além disso, eles eram pessoas que, por exemplo, os crimes eram pequenos crimes, inclusive é relatado no filme lá, em algumas obras, que por exemplo, vagabundagem, pronto, vai preso. E aí, nesse sentido que você vai ter realmente um perfil de uma população maior voltada para pessoas afro-americanas, mas proveniente de pessoas que, ao mesmo tempo, sem uma proteção social, né, desprovidos de uma série de direitos, acabavam realmente tendo mais um direito, né, violado pelo Estado através do aprisionamento. É interessante que você vai encontrando uma relação também parecida com a nossa condição brasileira, do perfil das prisões. Agora, sim, a diferença nos Estados Unidos se tem já uma série de empresas privadas de prisões, é uma indústria de prisões. No Brasil nós ainda temos o Estado à frente, alguns serviços privatizados, mas sabemos que há uma série de projetos de pessoas com interesse de aumentar, como se realmente proliferar um monte de prisões fosse a resolução para diminuir violência ou crime. E acontece que é uma bola de neve, as pessoas, o Estado primeiramente ele prende aqueles por uma questão de racismo, por cometerem infrações nada graves, né, como você falou, de vagabundagem, e aí eles começam a se rebelar de uma certa forma, porque se nem o Estado protege eles, protege os direitos, se eles não têm os direitos humanos defendendo eles, quem é que vai? Então eu acho que essa posição em que eles foram colocados desde o começo trouxe uma consequência de violência. O documentário, ele traz todo esse resgate cultural, esse resgate histórico. Até porque também, eu acho que é importante eles assistirem também, porque essa é uma questão colocada muito em pauta atualmente. E algumas pessoas reagem a esse tipo de condição de prisioneiro com um certo de preconceito. Ele já teve na prisão, então já fica mais difícil de conseguir emprego. Então, acho que assistir a esse documentário seria o primeiro passo para você conhecer. É uma dica para compreender, né, para refletir sobre as questões raciais, que é algo que está em pauta, em discussão em diversas áreas, né, em diversos aspectos, não só no sistema prisional, como é o caso desse documentário. E o Fica a Dica encerra aqui, e se você tem mais algo para contribuir com o nosso quadro, é só mandar um e-mail para webtv@uninta.edu.br. É hora de ficar atualizado com os principais acontecimentos do mundo acadêmico com o nosso giro de notícias. O projeto Laços de Família do Centro Universitário INTA realizou na manhã da última sexta-feira, 23, um encontro direcionado para acadêmicos dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social. Houve acolhimento dos novos estagiários do projeto e palestra proferida pela defensora pública, Emanuela Vasconcelos Leite, sobre mediação. Já a Liga Acadêmica de Biomedicina, LabioMed, do Uninta, abriu 14 vagas para ingresso de novos membros, sendo 7 vagas para Hematologia Clínica e Banco de Sangue e 7 vagas para Microbiologia. As inscrições são gratuitas e acontecerão na coordenação do curso de Biomedicina, no período de 26 de março a 6 de abril. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, é só falar com a gente através do e-mail webtv@uninta.edu.br ou pelas redes sociais, no Facebook, Jornal Acadêmico, e no Instagram, @webtvuninta. Até mais!